também para não atrasar. Eu vejo algumas caras conhecidas, e agradeço que se juntem. Qual é a ideia aqui? Vamos fazer uma pequena introdução sobre a biomaratona e como é que isto funciona e também a aplicação que nós usamos para o projeto, que é a Minca. Ou seja, a apresentação vai ser muito curta e depois qualquer dúvida, questão no final, para também podemos discutir um bocadinho alguma coisa que, pronto, há uma dúvida que nasce. O meu nome é Kátia e estou aqui a apresentar a Biomaratona, mas é uma equipa bastante grande. O nosso grupo chama-se em inglês Coastal Warming, ou seja, aquecimento costeiro, e trabalhamos no CIBI, no Centro de Investigação em Varão. E já é o terceiro ano que estamos a dinamizar a Biomaratona, este projeto, e este ano queríamos expandir ainda mais e daí também fazemos este webinar e tentar tirar algumas dúvidas. E, portanto, como vocês veem, isto é uma foto de uma das nossas atividades. Parte da Biomaratona são estas saídas guiadas à praia, e como vocês veem, o que nós costumamos fazer é durante a maré baixa, ou seja, quando todos estes animais e algas ficam à vista. E, portanto, a nossa ideia era começar só com uma pequena explicação sobre as nossas praias e o que é que nós conseguimos ver. Ou seja, isto é uma foto da Praia Norte, em Viana do Castelo, é uma das praias em que também fazemos atividades e em que o nosso grupo trabalha e temos projetos diferentes. E na verdade, nós sabemos, quem é daqui, pelo menos, que a nossa costa portuguesa tem bastantes praias rochosas e esse é muito o foco das nossas saídas, porque também é o ambiente em que nós trabalhamos no nosso grupo e, portanto, nós sabemos mais e conseguimos partilhar mais. Isto não quer dizer que todas as fotos e observações de biodiversidade de praias arenosas, por exemplo, não sejam interessantes também. É só porque isto é o que nós conseguimos partilhar mais informação quando fazemos as saídas. E, portanto, nós fazemos sempre as saídas, como estava a dizer, durante a maré baixa, e isto é porque, sem nos molharmos, conseguimos ver e aceder a uma série de animais e algas que, de outra forma, estariam debaixo de água. E isso também é a particularidade deste sistema, que passa por mudanças diárias muito drásticas, não é? Porque, se vimos da perspectiva de um mexilhão ou de uma alga que está nesta zona entre marés, eles passam de estar debaixo de água a uma temperatura muito mais constante, com todas, no fundo, as condições ambientais mais constantes, para de repente estarem fora d'água. Isso causa-lhes um risco de exposição, de secar, ou seja, de dessecação. Também alterações na salinidade, alterações no oxigênio disponível e na temperatura. E, portanto, durante a maré baixa, as condições são muito mais extremas, como vocês podem ver neste pequeno diagrama aqui ao lado. E, portanto, quem está mais perto da água vai ter as condições mais amenas da água, mas quem está mais no topo vai ter condições muito mais extremas. Vai ter temperaturas mais altas, salinidades mais altas, mais tempo exposto ao ar, mais luz solar disponível, mas também menos competição, porque há menos espécies que conseguem sobreviver nestas condições. E por isso é que nós temos espécies de um lado e do outro. E de forma muito resumida, nós, na verdade, conseguimos muito facilmente, quando vamos à praia na maré baixa, identificar três grandes zonas, que podem ter vários nomes. Aqui chamamos de superior ou topo, a zona intermédia e a zona inferior ou a zona do baixo intensidade. E estas zonas têm espécies características e, portanto, nós mesmo que estejamos confusos qual é o ponto da maré quando vamos à praia, conseguimos, vendo estas espécies, saber mais ou menos onde é que estamos e quanto tempo mais ou menos é que elas passam dentro e fora da água. E, portanto, como eu estava a explicar, quando estamos na zona superior, temos algo menos espécies, temos menos diversidade, porque há menos espécies que conseguem suportar estas condições, mas temos algumas espécies características de animais e também líquenes, que nos dizem que estamos na zona superior. À medida que vamos descendo, as condições vão ficando um bocadinho mais amenas e, portanto, mais espécies conseguem sobreviver, mas são tipicamente a zona onde nós vemos os mexilhões. Né? Os mexilhões são muito típicos nas nossas costas e são muito típicos desta zona intermédia. Não quer dizer que não existam noutras zonas, mas são indicadores que estamos aqui. Temos outras algas, castanhas, vermelhas e também outros animais.
E quando chegamos aqui à zona inferior, é onde temos mais diversidade, mas também mais competição. Ou seja, é uma zona onde vários animais e algas querem estar, porque é um bocadinho mais amena, e portanto há muito mais competição. E nós vemos algumas grandes algas castanhas, mas também vemos várias anémonas, e durante o inverno vemos muito a barroeira, que é esse sistema de areia, que faz lembrar as colmeias, que são criadas por uma poliqueta, por uma minhoca. E, portanto, isto é um bocadinho do que nós conseguimos ver frequentemente nas nossas visitas entre marés e que também está ao alcance de qualquer pessoa que resolva visitar nossas praias durante a maré baixa. Falar um bocadinho de biodiversidade. Ou seja, o que é biodiversidade? No fundo é o número de espécies ou quantas espécies diferentes temos no mar, neste caso. E este projeto tem esse objetivo, de aumentar o nosso conhecimento sobre a biodiversidade, neste caso em Portugal. E isto é porque, apesar de muita investigação já ter sido feita, nós continuamos com muitas dúvidas e com muitas lacunas no nosso conhecimento. E neste artigo temos aqui só um pequenino esquema que nos mostra, ou seja, tudo que está em cinzento são grupos de organismos para os quais nós não temos informação e não conseguimos avaliar se as populações estão saudáveis, se não estão, se o estado, a qualidade da água é boa ou má, porque nem sequer temos informação suficiente. E como vocês podem ver, infelizmente temos aqui muito, muito cinzento e, portanto, se olharmos para a biodiversidade geral marinha, temos aqui muitas lacunas que precisamos de preencher. Isso é ainda mais verdade, por exemplo, para as espécies que são carismáticas e que atraem menos atenção, como, por exemplo, as poliquetas, as pequenas minhocas que eu estava a falar e outras espécies do género. Mas, em geral, nós precisamos de aumentar o nosso conhecimento sobre que espécies há e onde, em Portugal e também por toda a Europa. Isso é uma parte muito importante de entendermos os nossos ecossistemas, entendermos a saúde deles e também o que podemos esperar no futuro com todas as alterações que estão a acontecer. E por exemplo, termos essa informação e recolhermos essa informação é muito importante para certas avaliações, como por exemplo esta da IUCN, que cria uma lista vermelha de espécies em perigo de extinção, e que todos os anos estes números são atualizados, ou seja, se eu dou uma aula em que mostro isto e todos os anos este número vai aumentando, ou seja, cada vez há mais espécies que são avaliadas e infelizmente cada vez há mais espécies também ameaçadas de extinção. Mas como vocês podem ver, continuamos com uma grande falha do nosso conhecimento, porque só 28% das espécies temos conhecimento suficiente para as podermos avaliar. E, portanto, aumentarmos o conhecimento é essencial. E há várias iniciativas pelo mundo para tentarmos fazer isto. E uma, por exemplo, é o Dia Internacional para a Biodiversidade, que acontece este mês, muito em breve. E em que tentamos neste dia promover várias atividades para aumentar o nosso conhecimento sobre a biodiversidade e também para alertar todas as pessoas para o perigo de perdermos a biodiversidade que temos. E por isso, os cientistas e os governos e todas as entidades que lidam com isto estão a tentar inventar ou criar soluções para resolver o problema desta falta de conhecimento o mais rápido possível, porque as alterações já estão a acontecer e nós continuamos com muita falta de conhecimento. E uma estratégia que se tem provado muito útil é a de usarmos a ciência cidadã, ou também se chama ciência participativa. E no fundo, o que é a ciência cidadã? É quando cientistas envolvem o público em geral, ou seja, pessoas que não são peritas na área de estudo em particular, na recolha de dados, essencialmente na recolha de dados, mas também poderá ser em outros passos do processo científico, ou seja, às vezes também na parte da avaliação dos dados e da análise de dados também é possível envolver os cidadãos. O que é que isto nos permite? Permite, por um lado, e até de forma um bocadinho interesseira, termos acesso a muitos mais dados, porque é muito mais acessível, não é? Se forem dois ou três cientistas a estudar uma coisa, o que conseguem fazer é muito mais limitado do que um público muito maior, interessado e que vai contribuindo com dados. E também nos permite, então, ter este contacto
com o público em geral, transmitir alguns conhecimentos que nós temos, algumas das nossas preocupações e, no fundo, envolvermos os cidadãos, o público em geral, na produção de conhecimento e também nas nossas decisões para o futuro, para projetos futuros, ou seja, as preocupações das pessoas e o impacto que as pessoas sentem de várias coisas que se passam no nosso ecossistema também têm um peso nas nossas decisões do que estudamos e como estudamos. E há várias maneiras de contribuir, de envolver cidadãos e escolas e organizações. Eu trago aqui só 2 exemplos, que são conhecidos. Esta aplicação PlantNet é muito dedicada, como o nome indica, a plantas, e o eBird muito focado em aves. São aplicações muito reconhecidas e muito utilizadas por pessoas que têm gosto, lá está, ou por aves ou por plantas e que passam muito tempo com a natureza. E há muitos projetos diferentes em que investigadores tentam chegar ao público e tentam, no fundo, recrutar voluntários para os seus projetos. E eu deixo aqui também, só por curiosidade, 2 sites onde isso pode ser visitado. Um é mais ao nível europeu, portanto, tem iniciativas em vários países europeus, e a Rede Portuguesa Ciência Cidadã, como o nome indica, são projetos no país, cá em Portugal. Mas, acima de tudo, nós queremos falar do nosso. Portanto, a Biomaratona posso dizer à vontade que eu acho que é um nome muito inteligente, porque não fui eu que o criei, em que o que no fundo é em vez de ser um BioBlitz, se calhar alguns de vocês já ouviram falar, ou seja, BioBlitz é uma iniciativa também de monitorização da biodiversidade que se foca normalmente num dia, em 24 horas ou em algumas horas no dia. A Biomaratona, como o nome diz, é uma maratona e, portanto, são vários dias em que olhamos para a biodiversidade do mar. E este evento começou na Catalunha, por um grupo de investigação lá, em 2021, e este é o terceiro ano em que nós tentamos dinamizar a mesma ideia, o mesmo projeto aqui em Portugal. Porque este calendário tão alongado, como vocês podem ver aqui, então, a ideia é que o projeto decorra desde 2 de maio até 15 de outubro, e nós temos este calendário tão alongado para permitir que, apesar das ondas, apesar da chuva e apesar do vento, nós conseguimos ir à praia e conseguimos fazer recolhas de observações e conseguimos contribuir para este projeto. E também, no fundo, dá mais oportunidades às pessoas para contribuir. De outra forma, só teriam aquele dia. E também, claro, recolhe muitos mais dados interessantes para a ciência. Então, como eu disse, isto começou na Catalunha, em 2021, e como vocês podem ver, já tem um número de observações registadas, espécies e número de participantes bastante impressionante, e com isto já conseguiram identificar novas ocorrências, novas espécies que apareceram na zona, e portanto, realmente tem sido uma coisa com muito sucesso e a gerar muitos dados importantes. E nós aqui, como devem imaginar, temos algumas características diferentes da Catalunha e da zona de Barcelona e por aí fora. Por um lado, porque temos marés maiores, ou seja, eles têm marés muito pequenas e, portanto, normalmente as atividades são em snorkeling ou em mergulho. E aqui nós conseguimos, então, fazer as visitas durante a maré baixa, como vos mostrei. Mas também há aqui uma coisa muito importante que é o afloramento costeiro, em inglês upwelling, em que o que acontece, e todos nós, especialmente o pessoal do Norte, já experienciou durante o verão águas bastante frias, e isso é um fenómeno regular, ou seja, durante o verão nós temos este vento paralelo à costa que leva a que a água bastante fria, mas também com muitos nutrientes, venha à superfície. Isso é, por exemplo, isso caracteriza, por exemplo, as nossas pescas, portanto, as nossas sardinhas tão boas e em tanta qualidade e em tanta quantidade vem precisamente deste fenómeno meteorológico que acontece durante o verão. E o que é que isso leva? É que a temperatura realmente fica muito mais fria na costa do que seria esperado durante o verão.
Este é um efeito que se vê pelo país todo, mas é mais forte no norte e, portanto, aí as águas estão tão frescas no norte durante o verão. Mas isto também leva-nos a ter comunidades muito, muito interessantes, ou seja, temos aqui comunidades que são parecidas ao norte da Europa, que de outra forma não teríamos tanto a sul. E, portanto, há aqui muito, muito que podemos explorar na nossa biodiversidade e que também demonstra o quão interessante é dedicar-nos a isto. Então, como disse, nós já vamos agora para o terceiro ano. Em 2024 começamos de forma um pouco mais pequena, muitos focados no norte de Portugal, mas também já conseguimos identificar quase 200 espécies e a chegar quase a 200 pessoas. Em 2025, então, começamos a expandir o projeto para todo o território nacional e com muita felicidade conseguimos aumentar bastante o número de observações, o número de participantes e o número de espécies registadas. Isto é só um gráfico para vos mostrar essa evolução, ou seja, em cor de laranja vemos 2024 e em verde 2025. E claro, o que nós queremos agora, desculpem, adiantei-me, o que nós queremos agora é que estes números sejam ainda maiores para 2026 e daí o nosso convite a participar. Estas são algumas das fotos que foram submetidas durante este projeto. Como podem ver, temos desde nudibranquias a polvos, a várias algas, anémonas e caranguejos. Portanto, isto é uma amostra do que podem ver, neste caso, no Intertidal. E aqui, só para dar uma ideia das espécies que foram mais registradas, as anémonas claramente são populares e temos aqui muitas espécies de anémonas registradas, mas também ouriços, estrelas do mar. E como eu estava a dizer, este ano queremos continuar, queremos repetir este projeto, esta iniciativa e queremos, claro, chegar a mais pessoas. E, portanto, como eu disse, começamos a 2 de maio, vamos continuar até 15 de outubro, vamos ter bastantes atividades diferentes, mas isto tudo é feito com base no Minca, na Minca, na plataforma Minca. Então, o que os projetos na plataforma Minca fazem, no fundo, é recolher ou agrupar todas as observações feitas em Portugal durante este período para que possamos ver e acompanhar a evolução desta recolha de dados e depois possamos, eventualmente, depois isto pode ser exportado e pode ser explorado de várias maneiras, não é? Estes dados. E então, este se calhar é o slide mais importante de toda a apresentação, que é como é que se participa nisto e quais são os nossos objetivos, não é? Então, como eu expliquei, nós temos saídas guiadas à praia, normalmente dinamizadas por alguém da equipa, portanto, por algum biólogo marinho, e muitas vezes em colaboração com outras instituições, por exemplo, com centros de ciência viva, com CNIAs, com escolas, com várias associações. E o que é importante dizer é que nós estamos disponíveis para organizar isto em conjunto com as pessoas e para responder a pedidos de saídas guiadas à praia, mas na verdade nós não somos necessários para este processo. Ou seja, qualquer pessoa que queira contribuir pode fazê-lo e não precisa de estar associada a nenhuma saída e nem sequer nos conhecer pessoalmente em qualquer uma delas para poder contribuir. E, portanto, a contribuição pode ser de forma independente, criar uma conta na plataforma, tirar fotos e começar a submeter. Muitas pessoas gostam de se organizar em grupos, até fazer um pouco alguma competição saudável. E outras pessoas gostam também, claro, de se juntar às nossas saídas e de aprender um bocadinho mais. O que é que nós queremos concretizar este ano? Queremos expandir por todo o país e, na verdade, nos próximos anos, este projeto, já conseguimos financiamento para este projeto e aí o nosso objetivo vai ser expandir por toda a Europa. E queremos, claro, mais colaborações, mais pessoas a contribuir, mas também a plataforma vai progressivamente permitir outros tipos de dados, por exemplo, registros de plástico, dados ambientais,
Portanto, a plataforma, como vocês a conhecem hoje, vai estar em evolução, vai ser melhorada e, portanto, vai permitir responder a outros tipos de projetos também. Uma coisa muito importante, apesar de muitas das nossas saídas, como eu expliquei, serem na zona entre marés, durante a maré baixa, nós queremos muito também apelar a todas as pessoas que fazem snorkel, caça, mergulho, para se meterem as suas observações também. Ou seja, o objetivo é ter uma boa ideia da biodiversidade costeira e isso inclui também, claro, todas as fotos subaquáticas. Claro, quem faz este tipo de atividades. E isto é um pequeno vídeo do pessoal que me estava a explicar de Barcelona, que eles fazem muito mais estas saídas de snorkeling e de mergulho, porque realmente as marés são muito pequenas e não lhes permite aceder à biodiversidade dessa forma. E, portanto, este vídeo depois vai ficar aqui e podem ver com mais cuidado, mas no fundo é apelar também a todos os entusiastas da natureza, seja a seco ou a molhado, para contribuírem as suas observações. E ficávamos aqui. Desculpa. Então, nós queremos ajudar e queremos dar informação para que todos possam também contribuir da melhor maneira. Então, o que nós temos feito ao longo dos anos é preparar alguns guias e alguns materiais de apoio. E, portanto, este é o flyer que nós normalmente distribuímos nas nossas saídas, mas que também andamos a distribuir um pouco por todas as entidades que colaboram connosco, escolas, etc. Que tem uma pequena descrição, um pequeno resumo das espécies mais comuns, mas também uma pequena descrição de como submeter as observações. E depois temos alguns guias com um bocadinho mais de informação sobre tópicos específicos, como este das anémonas e este sobre as espécies não nativas. Isto está tudo disponível online, de forma gratuita, qualquer pessoa pode descarregar e muitas vezes também, em vários eventos que fazemos, nós distribuímos estes materiais em papel. E agora falar da plataforma, que no fundo é central para este projeto acontecer. A plataforma Minka existe tanto em app como site online, ou seja, fotos que sejam, observações que sejam feitas com o telemóvel podem ser diretamente submetidas com a app. Fotos, claro, feitas com máquinas podem ser mais tarde submetidas no computador. A plataforma é um bocadinho mais desenvolvida na sua forma web, ou seja, no computador tem um bocadinho mais de funções, mas a app também é uma forma muito rápida de contribuir logo com as observações, nem ter que esperar para chegar a casa, nem pensar duas vezes, tirar a foto e submeter. E isto é um bocadinho como depois nós vemos as observações que submetemos. Nós temos também já preparados alguns vídeos a explicar como é que tudo funciona e no fundo é muito simples, ou seja, a plataforma requer que se crie uma conta. A conta não precisa ter qualquer informação pessoal, privada, que não queiram partilhar. No fundo é preciso um e-mail e um nome de utilizador, mas que nem precisa de ser o vosso, ou seja, podem perfeitamente preservar a vossa privacidade. Mas o que é essencial, aqui estão a ver uma forma de submeter na versão online, na versão web, submeter várias observações de uma vez, ou seja, podem mesmo chegar à pasta de computador com as fotos e submetê-las todas de uma vez. Podem juntar fotos que sejam da mesma espécie, todas na mesma observação, ou não. E depois, como vem aqui, mesmo quando não sabem qual é a espécie, não há problema, a observação fica registada e mais tarde alguém irá identificar. Aqui temos uma pequena descrição de como é que o passo a passo na web, que vai ficar então depois disponível na gravação, mas no fundo é isso: é criar uma conta, fazer o login, muito, muito facilmente carregar, escolher as fotos que se quer submeter e enviar. Mesmo quando não se sabe, se souberem qual é a espécie, podem acrescentar o nome, se não souberem, não há problema nenhum. E no fundo, a app funciona de forma muito parecida, mas como eu estava a explicar, é um bocadinho mais simples, tem um bocadinho menos de opções, mas podem até nem sequer podem tirar a foto e submeter diretamente a foto, sem sequer passar pela vossa galeria, ou podem tirar as fotos e depois ir submetendo uma a uma. Isto depois vai, como eu disse, depois fica tudo disponível.
Sabendo o nome, podem acrescentar o nome. Aqui estamos a submeter uma foto de mexilheiros. Não sabendo, não há problema nenhum. E aqui também, mais uma vez, uma pequena descrição sobre como fazer isto passo a passo, que depois vamos disponibilizar. Como eu mostrei, o projeto da Biomaratona já está criado e, na verdade, vocês contribuem para esse projeto só ao submeter observações dentro da área de interesse, que é toda a costa portuguesa. Portanto, não precisam de fazer nada para as vossas observações aparecerem no projeto, mas, às vezes, há interesse de organizações, de escolas, de criar o seu próprio projeto. Um projeto mais pequenino, da sua área de interesse ou de uma praia de interesse, e isso também é possível. Ou seja, vocês podem contribuir para a plataforma Uninta com os vossos próprios projetos. A única coisa que é importante aqui pensar, e também ficar aqui um bocadinho passo a passo, é que é sempre preciso definir um mapa de interesse e carregá-lo na plataforma e depois podem ter o vosso próprio projeto, seja dedicado a uma praia, seja dedicado a uma escola, seja dedicado a um grupo, o que for. Ou seja, há aqui mesmo muita flexibilidade para contribuírem para este projeto de maneiras diferentes. Mais uma vez, passo a passo. E depois, uma pergunta que nos fazem muito é qual é a melhor observação que podem submeter ou qual é a observação que recebe 5 estrelas. Então, o que nós precisamos mesmo em cada foto é que, associada à foto, saibamos a data e o local, a localização. Normalmente, quando isto é feito a partir do telemóvel, isto é automático, ou seja, desde que vocês têm permissão para essa informação ser extraída das fotos, automaticamente vão ficar com a data e com a localização correta. Mas isso pode não acontecer com as máquinas fotográficas. E, portanto, o que é importante também é garantirem que a localização que aparece na foto é do sítio onde tiraram a foto e não, por exemplo, em casa, quando estão a submeter as fotos, que às vezes acontece. E que também que a data esteja correta. Imagina que vão submeter bem mais tarde, quando a observação for feita, o que importa é pôr a data quando a foto foi retirada. Também, para bónus, as melhores fotos são as que focam bem no organismo em questão, na anêmona, na alga, na lapa, seja o que for, em que se perceba bem que esteja focado nesse animal. Para muitos animais ou algas é interessante termos várias perspectivas, portanto, neste caso dos caramujos, para nós sabermos qual é a espécie, nós precisamos da foto desta perspectiva, ou seja, se vocês só submeterem esta foto, nós só chegamos ao género, se submeterem esta, chegamos à espécie. É bom? É. Quer dizer que uma foto só esta foto já não vale a pena. Vale a pena na mesma, ok? Vamos só dizer-vos como conseguir uma observação 5 estrelas. Ainda bónus é se conseguirem adicionar alguma medida, por exemplo, uma moeda, uma régua, a mão ao lado, dar-nos uma ideia do tamanho do organismo. Isso às vezes também pode ser importante para nós conseguirmos chegar à espécie. Mas também, com essa medida, nós podemos até depois usar estes dados para outros tipos de projeto. Portanto, isto é mesmo assim a observação de 5 estrelas. O mínimo dos mínimos olímpicos é que a foto se perceba, claro, minimamente o animal ou a alga e que tenha a data e o local para podermos usar depois em projetos científicos. Pronto, aqui só para vos explicar que a Biomaratona é um projeto que envolve muita gente, muitos voluntários, muitas organizações diferentes, o Museu de História Natural, o meu Centro de Ciência Viva, muitas pessoas. Nós pomos todas as nossas informações sobre saídas e eventos onde vamos estar presentes, tanto no Instagram como no Blue Sky e no nosso site. Está sempre tudo bastante atualizado, tentamos. E também temos de lá vários links para todos estes materiais de apoio que vos mostrei e outras informações que achamos que podem ajudar. Portanto, em termos de apresentação, é isto. E agora tinha todo o gosto de responder a alguma dúvida, alguma pergunta que possam ter. Obrigada. Não sei se pago, se calhar. Não sei se foi tudo claro, se houve alguma coisa que passei. Eu sei que passei um bocadinho mais rápido passo a passo, mas só porque não queria ser
Não queria que fosse muito longo agora, mas qualquer dúvida sobre isso posso voltar a mostrar. Se não, nós também, como eu disse, estamos a gravar e, portanto, depois podemos enviar tudo. Estes links vamos disponibilizar online. Um, Sim, uma Sim. coisa que se calhar vale a pena mencionar é, sim, vamos trabalhar com turmas ou com colegas que são menores de idade, sempre podemos utilizar o contacto do professor, como estava a dizer a Kátia, não faz falta utilizar o e-mail próprio, os dados próprios da pessoa que esteja a ser o user. Então, se queremos um projeto e temos alunos, estamos a trabalhar com pessoas menores de idade, sempre podemos fazer isso. Pôr o e-mail do professor ou de alguém que esteja a cargo da atividade e não pôr o e-mail de pessoas menores de idade. Acho que é isso. Pronto, obrigada. Hum, Nós estamos sempre, como eu estava a dizer, muito disponíveis para também organizarmos atividades com grupos em específico, se isso for de interesse. Claro que o número de dias com as marés em horários razoáveis e que as pessoas gostem também não prolifera, mas sempre que for possível e durante este período da biomaratona fazemos várias atividades, estamos disponíveis para organizar outras. Um, e também dizer que todas as observações são validadas por alguém da equipa, o mais breve possível. Para as plantas há também um algoritmo de inteligência artificial que foi importado daquele projeto que mostrei, do PlantNet, e que também funciona bastante bem. E portanto, há também na plataforma uma opção de mensagens, etc. Portanto, até dúvidas que possam ter de porque é que uma espécie foi identificada ou não, tentarem até receber um bocadinho mais de informação, podem ser colocadas diretamente nas vossas observações e, e nós tentaremos sempre responder o mais breve possível, dentro da nossa capacidade, como é. Dizer-vos também que este mês vamos estar em algumas atividades organizadas até para outros projetos. Vamos estar na Figueira da Foz a 23 de maio. A Rocia e a Mar vão este fim de semana estar em Vila Nova de Mil Fontes no Festival das Florestas Marinhas, que também com saídas de campo. Um, e muitas outras coisas que vêm este mês e em junho. E, portanto, estarem atentos às nossas redes sociais, ao nosso site e podem ver as várias opções. As nossas atividades são sempre gratuitas. Nós pedimos inscrição simplesmente para termos a certeza que não fica um grupo demasiado grande em que depois nós não conseguimos acompanhar e dar atenção. Mas as nossas atividades são sempre gratuitas e, portanto, são sempre bem-vindos. Portanto, se não há mais nada, agradeço, e espero ver-vos na praia, em alguma atividade. Obrigada.